Então nessa aula a gente vai estudar sobre o Clamp CSS. Eu vou colocar aqui um H1, então title here. Vou colocar aqui um Pzinho, um loading aqui pra gente, loading. E o Clamp CSS, a sacada dele é a seguinte, pessoal. Geralmente, a gente vai escolher usar um Clamp, e o que é que ele vai fazer, né? Vamos lá, vamos aos poucos. Vamos pegar aqui no H1, vamos colocar um font size de, sei lá, 3 rem. O que acontece? Se eu poderia estar definindo a largura dessa fonte, falando o seguinte, olha, eu vou criar aqui um media, para observar se a largura da minha página, eu vou ter que inventar uma largura bem pequenininha aqui, tá? Mas, sei lá, 300 pixels. Se a largura, vou colocar maior. Se a largura tá maior que 300 pixels, eu quero pegar o meu H1 e colocar um font size de, sei lá, 2 rem. Tô tentando fazer o inverso, tá? O que acontece? Aqui tá mais ou menos uns 300, tá em 3 rem. Se eu fizer isso daqui, ele foi para 2 rem. Tudo bem? Bem tranquilo. Eu poderia estar fazendo assim para ajustar as minhas fontes. O que o Clamp CSS veio se propor a fazer? Ao invés de eu usar um monte de mídia aqui, por que não usar uma propriedade aqui, Clamp, chamada ela, tá? Uma função, e eu falo qual que é o menor valor que eu quero dessa fonte. O menor valor era 2 rem, certo? Qual que é o valor ideal que eu quero dessa fonte e qual que é o maior valor que eu quero dessa fonte, certo? E o ideal, eu poderia estar, entre outras coisas, olhando para essa largura aqui que a gente está falando. Eu poderia estar olhando para a largura. Então, vamos supor que eu estou olhando 2 viewports width. O que é 2 viewports width? De 100, de 300 pixels, vamos pegar 10. O que é? Para ficar fácil de entender o cálculo. De 300 pixels, 10 viewport width, ele daria mais ou menos 30 pixels. Porque o viewport width, ele vai pegando vários pontinhos aqui, vamos pensar como fatiando aqui de 0 a 100, tá bem? De 0 a 100. Então eu tô pegando, ao invés dos 300 pixels de largura, eu tô pegando 30 pixels. Agora, 2rm, ele é maior ou menor que 30 pixels? Se a gente não pegou nada aqui para ajustar, a gente tá falando sobre multiplicar isso aqui por 16, tá bem? Então 2rm, ele é 32 pixels. No caso, 10 viewport width é menor. Se é menor, ele sempre vai ficar bloqueado aqui no 2rm, que seria os 32 pixels. Por quê? Porque o Clamp vai sempre trabalhar o seguinte, qual que é o menor valor que eu aceito, qual que é o valor ideal que eu estou buscando e qual que é o valor máximo que eu aceito. Sabendo que se a minha largura de tela agora, presta atenção, sair do 300 pixels, for maior, for 400, agora a gente está falando de uma fonte de 40 pixels. O que vai fazer a fonte do título aumentar, olha ali, ó, aumentar. Tá vendo que ela tá aumentando? Ela tá aumentando, só que ela tá fazendo cálculos. Ela tá pegando assim, ó, a largura está em 400, sei lá, a largura está em 410, tá aumentando, 41. A largura tá 420, 42. Vai aumentando. Até que momento? Até o momento dela parar no 3 rem, que é em torno de 48 pixels. Quando chegar a 48 pixels, ela não vai crescer mais. Aí eu tenho que ficar fazendo aqui até ela chegar a 48, que tá mais ou menos aqui, ó. Parou, tá bem? Então ela saiu daqui e foi até lá, baseado no ideal que eu estou buscando aqui. Esse ideal ele pode ser feito de outros cálculos se eu quiser. Por exemplo, eu quero que garanta aqui para mim, sei lá, os 30 pixels, não sei por que eu faria isso, mas 30 pixels mais 2 viewport width. Eu quero que ele faça esse cálculo aqui mais ou menos para mim. Aí ele vai ficar procurando esse cálculo aí e vai mudar. Pô, quase nada, né? Muito pouco, quase nada tá mudando. Mas ele vai ficar até chegar nos 3rm, ficar mudando conforme a largura da minha janelinha aqui, ó. Tá vendo que a minha largura, porque eu tô pegando só 2 viewport width, ele vai ficar mudando até chegar no máximo, no que eu aceito de máximo para o título. E a gente poderia estar fazendo isso para outros lugares também. Quando usar o Clamp? Quando eu não quiser usar o Media. Quando usar o Clamp? Quando eu quiser fazer uma fonte que vai, de maneira dinâmica, aumentar ou diminuir. É necessário usar sempre um Clamp? Não quero usar um Clamp. Quero fazer só a fonte fixa ali e depois usar o Media. Tá bom, cara, pode fazer, não tem problema. Preciso fazer para todas as fontes? Não preciso fazer para todas as fontes. O Clamp funciona em outros lugares, como, sei lá, margens, padding, funciona. Funciona na largura de caixas, altura de caixas, funciona. Ele é uma maneira só de você colocar limites. É só isso que a gente tem que entender. Eu tenho o mínimo, eu tenho o máximo. E dentro desse mínimo e máximo, fica trabalhando aí para mim, conforme alguns parâmetros que eu vou colocar aqui. Que parâmetros? O que eu quiser ficar testando aqui que faz mais sentido para mim. Para mim faz mais sentido o 10 viewport width, que ele está aumentando de maneira mais rápida para mim aqui, ó. Ele é mais rápido em aumentar. Eu gosto mais. Ah, não, mas eu queria que ele fosse mais lento um pouquinho. Tá, vai aumentando devagarinho aqui. Eu queria que fosse menos o tamanho máximo. O máximo é até 2.5. Beleza, vai colocando. E aí ele vai tentando ver o que é que faz sentido. Vai chegar uma hora que talvez o cálculo que você está fazendo aqui, ele não vai estar dentro dos parâmetros. Ou vai estar anterior aos parâmetros, menor, ou vai estar maior que os parâmetros e quase você não vai ver diferença nenhuma de mudança. Deu para entender qual que é a ideia do Clamp? E aqui vem a pergunta do André Silva, caniuse.com. Vou colocar aqui Clamp CSS. Olha só, todos os navegadores modernos, o Internet Explorer, sinto muito, olha que bacana.
todos eles estão aceitos. Mais de 95% dos browsers já aceitam o Clamp. E o Clamp, olha que legal, além dele, existem os parceiros, irmãozinhos, que é o Min e o Max, que também pode ser um assunto para um outro momento. Mas o Min e o Max que também fazem cálculos, o Min para escolher o menor entre 2 ou mais valores, e o Max para escolher o maior entre 2 ou mais valores. Então fechou, mais um conteúdo para vocês. Deixa o like se você gostou, se você não conhecia o Clamp, se você vai começar a usar o Clamp, já está usando, coloca aí nos comentários e vambora.